Ok. Então, pessoal, bom dia a todos. Iniciando a nossa sessão de julgamento do dia 6 de outubro de 2020, período da manhã, da primeira turma, da terceira Câmara, da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes. Agora, na pauta da manhã, nós temos previsto aqui uma sustentação oral por videoconferência e do processo Lois Deifros Company Sucos. Fabiana, pode chamar o patrono para entrar na sala? Irei convocá-lo, presidente. Tá, obrigada. Qual o número na pauta? 70, é da minha relatoria. Item 70 da pauta, doutor Gabriel, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 70 da pauta, doutor Gabriel, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigada. Bom dia. Bom dia. É doutor Gabriel? Sim. Doutor Gabriel, a gente vai iniciar o julgamento do processo do item 70 da pauta, os embargos da Lois Deifros Commodity Agroindustrial S.A., né? Na verdade Na verdade é do Solidário, né? Não, os embargos são da unidade. Da unidade, isso, mas o contribuinte é Lois Deifros Commodity Agroindustrial. Isso, e os embargos foram relativos à parte da decisão referente ao solidário. Sim, ao Kenneth Carlson Young. Isso, esse daí. Eu vou fazer a leitura do relatório, aí o senhor vai ter 15 minutos para fazer a sustentação oral, e aí em seguida eu faço a leitura do voto. Eu vou pedir para o senhor gerenciar a qualidade, nesses 3 pontinhos que tem aqui do lado, colocar, gerenciar a qualidade é o segundo item. Sim, baixa definição. Né? Baixa definição. Sim. Eu vou pedir para que todos do colegiado coloquem o microfone no mudo, tá? Então, iniciando, trata-se de embargos de declaração opostos pelo presidente da primeira turma ordinária da terceira Câmara da segunda sessão de julgamento, em face do Acórdão 2301-005-238, proferido por essa turma em sessão de 4/4/2018, cuja ementa e dispositivo restaram assim consignados na decisão. E aqui está a ementa e o dispositivo. A decisão foi registrada nos seguintes termos: acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Alexandre, Wesley, Marcelo e Juliana, que davam provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andréia Brose Adolfo. O processo foi encaminhado em 31/7/2018 à unidade de origem para a ciência ao contribuinte do acórdão do recurso voluntário. Em 19/9/2018, o processo retornou ao CAF para saneamento, uma vez que constatada omissão no julgamento do recurso de ofício interposto pela DRJ Ribeirão Preto, despacho de encaminhamento de e-folhas 545.
Nos termos do artigo 66 do RICAF, o encaminhamento da unidade de origem foi recebido como embargos inominados por meio do despacho de admissibilidade de e-folhas 548 e 550. Esse é o relatório. Aí o senhor pode iniciar a sustentação oral. 15 minutos. Não, vai ser bem mais curta do que os 15 minutos, senhora presidente, senhores conselheiros. A primeira questão, que foi bem explicada no memorial que foi enviado aos senhores, e no caso, quer dizer, apesar do recurso de ofício não ter sido julgado, não houve mais lapso manifesto que é alegado pela unidade de origem, pelo simples fato de que a DRJ ela não interpôs recurso de ofício. Ela não interpôs por quê? Porque vigorava, possivelmente porque vigorava ainda naquela época, a portaria número 3 do Ministério da Fazenda de 2008, que, diferente da portaria 63, ora em vigor, ela não prevê o recurso de ofício quando o crédito tributário é mantido e é excluído o responsável solidário. Hoje em dia, na portaria atual, existe uma regra específica em relação a isso. Parágrafo 2º do artigo 1º da portaria MS número 63, que diz: aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir o sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. Então, na época em que foi julgado isso pela turma, na época em que foi, ou melhor dizendo, na época em que foi julgado pela primeira instância, ela simplesmente não interpôs recurso de ofício. Na decisão de primeira instância não há nenhuma referência a recurso de ofício. A primeira referência a recurso de ofício, ela aparece depois do julgamento embargado, quando a unidade de origem aparentemente achou que deveria ter sido julgado o recurso de ofício, mas não houve lapso manifesto nenhum pelo relator, nem por essa turma. Quer dizer, não houve recurso de ofício. Se era cabível, se poderia ter sido julgado de ofício por essa turma, é outra questão, mas o fato é que não houve recurso de ofício e não houve lapso manifesto. A unidade de origem é que indevidamente consignou que teria sido interposto o recurso de ofício, e aí o despacho de admissibilidade dos embargos inominados, possivelmente não se dando conta desse fato, admitiu aquele pedido de manifestação como embargos inominados. Então não há razão para se julgar embargos inominados, porque não houve interposição de recurso de ofício. Mas, admitindo-se para argumentar que, apesar do que foi ora explicado, exposto, essa turma ela venha a reconhecer um lapso manifesto que não houve para julgar um recurso de ofício que não foi interposto, o recurso de ofício, no caso, ele não merece provimento pelas próprias razões adotadas pelo relator da decisão da DRJ. Quer dizer, esse foi um caso em que simplesmente não foi descrita qualquer conduta do ex-presidente da empresa, do senhor Kenneth, não foi descrita qualquer conduta no sentido da prática de atos que ensejassem a qualificação da multa, a responsabilidade dele, melhor dizendo. Quer dizer, o lançamento ele é desprovido de fundamento. Isso até está bastante claro no voto, um voto curto do relator, dizendo o seguinte: a fiscalização imputou ao senhor Kenneth Carlson Guel, presidente da empresa no período de 7 de 8 de 2008 a 25 de 12 de 2013, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado, com fundamento no artigo 124.1 e 135 do CTN, tal. Contudo, em consulta ao referido termo de verificação fiscal, em busca dos fundamentos de fato que justificam a imputação da responsabilidade solidária ao senhor Kenneth, nada foi encontrado. A autoridade fiscal, portanto, não demonstrou, através da concatenação lógica entre os fundamentos legais da responsabilidade solidária informados no termo de responsabilidade solidária e os fundamentos fáticos apurados durante a fiscalização da empresa, a responsabilidade solidária do presidente da empresa. Assim sendo, ante a ausência de motivação fática para a imputação da responsabilidade solidária ao senhor Kenneth Carlson Guel, ele deve ser excluído do polo passivo do presente processo. Pelo exposto, voto pela procedência em parte da impugnação para excluir do polo passivo o senhor Kenneth Carlson Guel de responsabilidade solidária. Quer dizer, esse foi um entendimento simples, rigoroso, lógico
da unidade de origem. Mas ainda que se desconsidere a conclusão da unidade de origem, de fato, no caso concreto, e aí foram as razões da impugnação, não se aplica ao caso, o inciso 1º do artigo 124, já que o presidente ele não tinha nenhum interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação, ele era um presidente, meramente, e também não se aplica o inciso 1º o inciso 3º do artigo 135, já que ele não praticou qualquer ato com excesso de poderes, infração à lei ou a contrato que justificasse, até nos termos da jurisprudência do STJ e do CARF, a imputação da responsabilidade solidária. Então, por esses motivos, já encerrando a minha sustentação, é que o responsável solidário, o senhor Kenneth, ele espera que não seja sequer conhecido esses embargos denominados, já que não houve lapso manifesto por parte do relator e da turma, e dessa turma julgadora por ocasião do primeiro julgamento, que simplesmente não julgou recurso de ofício porque ele não foi interposto porque a portaria não previa, e, em segundo lugar, caso para argumentar o recurso seja conhecido, o recurso de ofício, que ele seja julgado improcedente, seja pelas razões que constaram no voto do relator da decisão da DRJ, seja pelas razões que foram apresentadas pelo responsável solidário em sua impugnação. Muito obrigado, presidente. Lhe agradeço pela sustentação oral bem sucinta, mas direta. Eu vou iniciar a leitura do voto. Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto, devem ser conhecidos. E aqui eu faço uma razoada: os embargos inominados estão disciplinados no artigo 66 do RICAF, e compulsando os autos, verifica-se que houve recurso de ofício interposto pela decisão da DRJ. Todavia, na sessão plenária de 4/4/2018, somente o recurso voluntário do contribuinte foi julgado. E aqui eu colaciono o acórdão da DRJ, e aí tem a questão do recorre-se de ofício. Lá no acórdão, a DRJ coloca o termo do recorre-se de ofício, né? No aresto vergastado, não existe qualquer menção ao recurso de ofício, tendo sido apreciado apenas o recurso voluntário do contribuinte, conforme se comprova da leitura do dispositivo e da ementa colacionados no relatório destes embargos. Fica claro que o relator cometeu o lapso manifesto de não apreciar o recurso de ofício interposto pela DRJ. Necessário, portanto, acolher os embargos para que seja feita a análise do recurso de ofício interposto pela 10ª turma da DRJ. E aqui, em relação à admissibilidade do recurso de ofício, formalizado na própria decisão, o recurso de ofício foi interposto pela autoridade de primeira instância em harmonia com as normas aplicáveis à matéria, dada que a decisão recorrida exonerou o responsável solidário do pagamento do crédito tributário em valor superior ao limite de 2.500.000, estabelecido pela portaria MF 63 de 2017. Uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso, dele toma o conhecimento. Em domésito, a fiscalização imputou ao senhor Kenneth Carlson Geld, presidente da empresa no período de 7/8/2018 a 25/12/2013, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado, por meio do termo de sujeição passiva solidária, de folha 298, com fundamento nos artigos 124, inciso 1º e 135 do CTN. No referido documento, a autoridade informa que maiores detalhes quanto à sujeição passiva constariam do termo de verificação fiscal de folhas 263 a 279. Ocorre que, pela leitura do referido termo de verificação fiscal, a autoridade fiscal não demonstra os fundamentos legais da responsabilidade solidária, informados no termo de responsabilidade solidária, e os fundamentos fáticos apurados durante a fiscalização da empresa, que o levaram a concluir pela responsabilidade solidária do presidente da empresa. A exoneração do crédito tributário deve ser confirmada pelos próprios fundamentos do acórdão de primeira instância, que justificou os pressupostos de fato e direito para a exclusão de parte do crédito tributário, os quais transcrevo a seguir e nego provimento ao recurso de ofício.
Então, aqui a DRJ, ela foi no sentido de que ela não encontrou no relatório, tal qual o patrono informou, os fundamentos que levaram à conclusão de que o presidente da empresa deveria constar do polo passivo. E aí, tal qual a DRJ, eu estou confirmando a decisão, né, e estou negando o provimento ao recurso de ofício. Esse foi o meu voto. Aí eu estou ante o exposto, voto por acolher os embargos sem efeitos infringentes para reratificar o acórdão 2301-005-238 de 4/4/2018, para que, sanando o vício material apontado, passe a constar do acórdão a análise do recurso de ofício. Presidente, acho que ficou só faltando que negou o provimento. Negou o provimento, eu estou lendo aqui no meu dispositivo. Para que, sanando o vício material apontado, negar provimento ao recurso de ofício. Doutor João. Parabéns pelo voto, doutora Sheila. Também direto ao ponto, tal qual a sustentação, e parabéns também ao patrono. Só faço um pequeno reparo, em que pese não constasse da portaria número 3 do Ministério da Fazenda, já havia, na ocasião, a interpretação de que, quando desonerasse qualquer dos responsáveis tributários do valor superior ao limite de alçada previsto naquela portaria, que era R$1 milhão, hoje são 2,5 milhões, deveria haver o recurso de ofício ao teor do que consta do inciso 1º do artigo 34 do decreto 70.235. Então, a portaria, está correto o patrono ao dizer que a portaria seguinte deixou isso mais evidente, ao explicar que, na verdade, quando você exclui o sujeito passivo em relação àquele sujeito passivo, você está excluindo todo o crédito tributário, mas esse entendimento já era empregado pelo CARF e pelas DRJ, mesmo na portaria número 3, porque é a inteligência correta do inciso 1º do artigo 34, quando ele diz que, ao exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo, caberá o recurso de ofício dos limites definidos pelo ministro da Fazenda, que era exatamente o caso. Então, com relação à admissão dos embargos nominados, eu acho que não há reparo a fazer mesmo. Houve, de fato, um lapso do colegiado a não apreciar o recurso de ofício, que era, ao meu ver, que era uma remessa necessária, era obrigatório. E eu concordo com os termos. Se não comprovou uma relação, mesmo que indireta, entre o responsável e a infração, não há como trazê-lo ao processo. Se isso não constou dos autos, provavelmente aí pode ter havido um erro da fiscalização de ter feito todo o trabalho e não ter juntado aos autos, porque ele cita no relatório fiscal, ele cita inclusive onde estaria, mas o documento não está lá. Então pode ter inclusive havido um erro da fiscalização, mas aí vale o que está nos autos, tendo a acompanhar a relatora. Dr. Wesley? Não, endossando então as palavras do Dr. João, restou no acordo de impugnação somente aquela palavra lá, recorre-se de ofício. Isso, para mim, já por si só bastaria para sanar o conhecimento, porque, da mesma maneira que se observa do lado para o contribuinte, naquela questão da ampla defesa contraditória, uma frase, alguma coisa que ele possa ter levantado de possível no seu recurso, tem-se que privilegiar também a contraditória ao lado da Fazenda, e que, nesse caso, houve, não foi naqueles termos que a gente sempre vê, da portaria, como citado agora, enfim, mas houve a menção de recorre-se de ofício e, portanto, a matéria devolve ao colegiado para conhecimento, seja para conhecer ou não, ela tem que ser apreciada, né? Então, eu concordo com a relatora, cumprimento o patrono pelas excelentes colocações e argumentações, mas eu tendo a acompanhar a relatora. Ok, Dr. Kleber? Acompanha a relatora. Doutora Fernanda? Acompanho também, parabenizo a relatora. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho a relatora. Então, a decisão ficou nos seguintes termos: acordam os membros do colegiado
por unanimidade de votos, em acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para reratificar o Acórdão 2301-005-238, de 4/4/2018, para, sanando o vício material apontado, negar provimento ao recurso de ofício. E fez sustentação oral o patrono Gabriel Lacerda Troianelli, OAB São Paulo, 180-317. Correto, doutor Gabriel? Eu agradeço a sua participação. Aí a gente encerra a votação, o julgamento aqui, tá? Tá bom. Obrigada. Até logo, obrigado. Vamos voltar para a pauta de ontem? A gente não tem mais nenhuma sustentação? Vamos, 7 minutos do doutor Kleber. Os 7 minutos do Kleber. Agora vai ser maior, porque não quiser voto. É o seguinte, eu já consegui, ontem à noite, por volta de 9 horas, o rapaz do CEPRO me ligou e já consertou aqui, né? Agradeço o Wesley que já me mandou os processos, mas já tenho acesso à pasta T. Então, já estão depositados na pasta T, né, os processos que nós vamos ver agora. São, na realidade, 7 processos da Fundação Educacional Rosemar Pimentel, todos relacionados... Item, só diz o item que eu esqueci aí para a moça do apoio. Isso, 50 a 56. Isso. Então, eu vou pedir que vocês abram o principal aí, que é o final 75, 2010-75, é o 51. Porque eu proponho que a gente julgue todos os 7, que eles versam sobre o mesmo assunto, né? É o mesmo período de fiscalização. E eu vou explicar aqui cada um dos processos, antes de adentrar na matéria. Então, o processo final 75... é de obrigação principal, né, e juntamente com o SAT e o RAT, né, o GIL-RAT, aliás, né, o 75. O final 21 trata das obrigações acessórias, né, também ligadas ao principal. O final 64 é um estabelecimento, não de CNPJ, mas de NIT, né, um estabelecimento que a empresa tinha, e que utilizavam NIT. É o GIL-RAT de um NIT, né, de um estabelecimento, de um SEI, aliás, né, um SEI. O final 53 é de terceiros desse estabelecimento também. O final 06, 2010-06, é um auto de obrigação principal também desse estabelecimento, né. O final 2010-10 refere-se a terceiros da matriz e estabelecimentos. E o final 17 é uma obra, né, também, terceiros, somente parte de terceiros dessa obra. Eu vou explicar em cada processo que todas essas verbas aqui que eu citei, elas estavam incluídas na questão da imunidade, todas elas, né? Então, a obrigação principal, né, do artigo 22 da Lei 8.112, as obrigações, aliás, as acessórias são decorrentes disso, né? O GIL-RAT também está incluído na imunidade, os terceiros também, e com relação à obra do final 17, esse aí é que poderia ter alguma coisa, porque tinha uma previsão em instrução normativa que deveria ser observado se a obra era feita pela própria instituição e se também atendia à finalidade da instituição. O auditor que fez o auto de infração, ele não fez nenhuma referência a isso, ele fez apenas que está excluindo porque a empresa não apresentou a contrapartida necessária. Então, nós vamos passar o processo. Feitas as explicações, então eu explico em cada um a sua própria situação, né, que os terceiros também estão incluídos na imunidade, a questão
que se estende a todos os estabelecimentos da empresa, no caso aqui é uma instituição de educação. Então, passando então para o processo, né? Qual é o mesmo final do processo, doutor? O final é o 75, é o 51, final 75. Eu acho que é o 71, né? Então, é um recurso voluntário apresentado por esse acórdão aí, que foi mantido pela DRJ, né? O relatório fiscal informa que é referente às obrigações principais, né? As remunerações pagas aos segurados empregados, individuais, e aos benefícios do GILRAT, né? O recurso recorrente alega que, a primeira coisa que ele alega é que ele tinha direito à isenção do artigo 55, né? Ao final, o recorrente requer que seja cancelado, dá provimento para o recurso seja cancelado. Nas folhas tem aí uma das folhas, a terceira turma, ela pegou todos esses processos, a quarta Câmara, da terceira turma ordinária na quarta Câmara, né, pegou e baixou todos em diligência, com a mesma resolução, né, e fez várias perguntas para a delegacia de Volta Redonda. E aí está a resposta que veio padrão para todos, é a mesma resposta para todos os processos. Então, os itens que interessam a partir do 2 aí. A pergunta era, na análise do contido do relatório fiscal, a fiscalização constatou que o contribuinte descumpriu requisitos para isenção de contribuições previdenciárias no que se refere ao item 3 do artigo 55 da Lei 8.212. O contribuinte praticou as seguintes irregularidades: concedeu bolsa de estudos, considerada como gratuidade, a dependentes professores, como também bolsa de estudo para alunos e irmãos, desvirtuantes dos objetos da Fundação. Dentre os alunos bolsistas, por amostragem considerados como gratuidade pela Fundação, o contribuinte não solicitou determinados documentos para verificar a renda familiar. Dessa forma, não houve comprovação de que os beneficiários estariam enquadrados na definição de público-alvo das ações de assistência social. Isso aqui aconteceu muito no Brasil, né? Uma fiscalização, a explicação aqui é porque a lei 12.101, né, de 2009, ela retirou da Receita Federal a questão de declarar uma instituição isenta, por meio, a Receita declarava, por meio de um ato declaratório, né, que aquela instituição era isenta das contribuições previdenciárias, né, porque cumpria aquelas contrapartidas ali do artigo 55 da Lei 8.112, né. Então, houve uma grande fiscalização no Brasil, que foi essas contrapartidas, então, passaram a ser observadas pelos respectivos órgãos, né, se Saúde, Ministério da Saúde, se Educação, Ministério da Educação. Então, a Receita fez uma fiscalização para botar em ordem a questão ainda da lei, da Lei 8.212, do artigo 55. Então, nas respostas aqui, então, mais aqui ainda nessa questão, o resultado do procedimento fiscal, a resposta do quesito 1, não seria alterado, tendo em vista que o descumprimento do artigo 3 do artigo 55 acarretaria a lavratura do auto de infração de obrigação principal, ou seja, como ele descumpriu, a lei 12.101 já dizia isso, lavrava o auto de infração, né? Ele descumpriu o artigo 3º, né? Ou seja, ele deixou de dar gratuidade de 20%, né, para alunos carentes, bolsa de estudo para alunos carentes. Estava dando, era para uma parte, né, para os funcionários, filhos dos funcionários da empresa. O quesito 3, o motivo pelo descumprimento dos direitos passivos de requisito do artigo 55 seria a situação descrita no item 3 desse relatório. Então, a resposta da diligência foi exatamente isso, que o fiscal desconsiderou a empresa como isenta no período, aqui o período é igual para todos, né, é janeiro de 2006 a 12 de 2007, porque descumpriu o artigo 3, né, a contrapartida do item 3 do artigo 55. Então, de acordo com o relatório fiscal, eu repito aí, ela concedeu bolsa de estudo consideradas como gratuidade a dependente dos professores, como também bolsa de estudo para alunos e irmãos, desvirtuantes dos objetivos da Fundação. Trata-se, portanto, de matéria referente à isenção, imunidade e contribuições previdenciárias de entidades beneficiadas com base no artigo 55 da Lei 8.212. A matéria foi julgada
pelo Supremo, né? Nós vimos ontem aqui uma prévia, né? O Supremo assentou a constitucionalidade do artigo 2 e considerou que as demais contrapartidas deveriam ser objeto de uma lei especial, né? De uma lei complementar, e não a Lei 8.212, que é uma lei comum, né? Então, o entendimento definitivo proferido é o da constitucionalidade do artigo 2, bem como que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contemplada pelo artigo 195. Em suma, o Supremo disse que aquela contrapartida não poderia ter sido exigida naquele momento, e que a empresa, então, por essa contrapartida, ela era isenta, ela era imune naquela época, né? Então, no presente caso, como eu analisei aqui, e outra coisa que eu esqueci de falar, é que nenhum desses autos se refere à contribuição de segurado, e permaneceria, né, se mesmo com a inconstitucionalidade permaneceria. Todos se referem a contribuições patronais. Então, no presente caso desse aqui, inclui as contribuições relativas à cota patronal incidente sobre o total das remunerações pagas devido ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados aos contribuintes individuais e também destinado ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência, incapacidade laborativa, GILAT, incidente, sobre o total das remunerações pagas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados empregados, tendo em vista que a empresa declarava-se imune a tais contribuições. No entanto, descumpriram o inciso 3 do artigo da Lei 8.112, artigo 5, declarado inconstitucional no RS 566-622. Portanto, o auto de infração, que inclui apenas contribuições patronais previdenciárias e ao GILAT, deverá ser cancelado. O exposto, eu voto para dar provimento ao recurso. Doutor Kleber, eu fiquei só na dúvida. Ele tinha o SEBAS lá, ele cumpriu o inciso 2, negócio da a fiscalização aí é clara, só foi pelo inciso 3. Mas ele tinha o certificado. Tinha o certificado. Tá. Doutor João? Bom, primeiro, doutora Sheila, eu entendo que ainda que ele não tivesse o certificado nesse caso, a essa altura já não era possível mais exigir, porque não foi supedâneo do lançamento. Então, se o fiscal lá na autuação não questionou a ausência do certificado, não tem como a gente inovar agora. Não teria como inovar. Como o doutor Kleber esclareceu que foi o inciso 3º, que é a questão de dar bolsa para pessoas que não eram idosos, carentes ou menores, e isso foi considerado inconstitucional, eu concordo com as conclusões. Agora, tem só uma dúvida, doutor Kleber. Em relação às contribuições patronais, eu não tenho reparo algum, acho que está perfeito, o senhor está de parabéns pelos votos, mas em relação às obrigações acessórias, o senhor disse que alguns desses processos que a gente está julgando aí em conjunto, desse mesmo contribuinte, são obrigações acessórias. Inclusive, se não me engano, o senhor falou alguma sobre, uma das obrigações seria não fazer a folha de pagamento. Tem GFIP, tem folha de pagamento, não é isso? Não. Aqui a obrigação acessória é porque ele estava fazendo uma GFIP como isenta, como imune. E o fiscal queria que ele botasse no FPAS de contribuinte. Então essa foi a razão? Foi essa a razão. Ele declarou o FPAS 639. 629, é coisa assim. E o correto, como ele desenquadrou, era ter declarado como não imune. Isso, foi isso. Então essa é a razão da multa por obrigação acessória. Isso. Não subsiste mesmo. Eu achei que pudesse ter a multa de outros não foi nenhum instrumentais, tipo apresentar folha de pagamento, faltar intimação. Aí a questão da isenção da lei não contemplaria isso. Isso. Foi só um processo, não foi, doutor Kleber? Salvo engano, acho que é o item 53, não é isso? Isso, que o item... o item... Sim, o final 21. Obrigação acessória, né? 2010, 21. 2010, 21. Então, o primeiro é o 51. O primeiro. É o 50. É exatamente porque ele colocou no outro... E eu explico aí, ele botou até no 69... Então, todos é dar provimento.
todos dão provimento. Está aí explicado. A empresa autuada no período fiscalizado enquadrou-se como entidade filantrópica isenta de contribuição correspondente à cota patronal no FPS 639. Então, por isso que ele considerou, então, ele como ele não informou todos os fatos geradores na GFIP e multou a empresa. Ok. Podemos colocar em votação? Doutor João, como vota? A gente está votando só esse processo, não está votando da construção civil, não, né, doutor Léo? Não, tudo junto. Todos ele está dando provimento. O da construção civil, eu explico lá no processo, é que o fiscal, ele não invocou, ele não fez essa análise de que, eu vou dar a multa aqui, porque ele não fez essas explicações. Aqui está atendendo às finalidades da empresa, ou seja, como ela é uma escola, aqui vai ser uma extensão da escola, e quem está construindo é a própria empresa, né? Não transferindo a terceiros. Ele não fez, ele disse que ele fez o lançamento da obra, só terceiros da obra, porque ele considera que a empresa não era imune porque descumpriu o artigo 3º. Então, como ele não fez essa referência, o único modo, a única observação dele, ou seja, a única afirmação é que está excluindo porque ele descumpriu o artigo 3, então ela cai também junto. Qual é esse item, doutor Kleber? É o item final 17, 2010-17, é uma obra. 2010-17. É o último aí, é o 56. Bota aí que é extensivo aos seus estabelecimentos. Ele não faz referência Não, eu posso votar, doutora Sheila, já. Pode? Então, doutor João, como vota? Eu acompanho o relator, inclusive em relação ao processo que trata da construção civil. Doutor Wesley. Presidente, eu vou votar pelas conclusões, e aí o que foi dito ontem, já dei uma pincelada sobre, tentar clarear um pouquinho mais a minha posição. E sobre o artigo 55, inciso 2º, em que ainda pende de trânsito em julgado em questão material, porque dos demais incisos o STF já não tem mais o que discutir, porque eu fui estudar um pouco mais a matéria, enfim, o único questionamento que está ainda para deliberação é o inciso 2º por uns embargos que foram postos. E por que eu venho reforçando a questão do SEBAS, inciso 2º? A ação direta de inconstitucionalidade número 4480 discutiu a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 12.101 de 2009. Essa lei dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regula os procedimentos de isenção de contribuições para a Seguridade Social. Logo, foram discutidas as exigências relacionadas a desconto em mensalidade, concessão de bolsas de estudos, como requisitos para expedição de SEBAS, obrigatoriedade da gratuidade integral como requisito para expedição dos SEBAS, previsão do início da fruição da imunidade somente após a obtenção do SEBAS e a suspensão imediata do SEBAS e da imunidade em caso de descumprimento exatamente das contrapartidas, que é o que está no inciso 2º do artigo 55 da Lei 8.212. O Supremo, ao julgar essa matéria, declarou inconstitucional os artigos que definiam os referidos parâmetros, ou seja, esses que foram lidos. Foram diversos dispositivos declarados inconstitucional pelo STF, que não cabe mais embargos, não cabe mais discussão sobre essa matéria. Pois bem, destacou ainda o STF que a eficácia do SEBAS é declaratória,
do direito à imunidade, e não constitutivo. Ou seja, o contribuinte não vai a esta instituição pedir o direito de constituição, somente declaração. E com isso a exigência do SEBAS foi mitigada e as condições de deferimento, né, em casos específicos, tratou-se de contrapartidas, que, por sua vez, o STF disse que as contrapartidas somente poderiam ser exigidas com previsão de lei complementar, e não na lei ordinária, que é a lei 12.101. E aí, seguindo essa parametrização, tem exatamente a CGU e a AGU emitiram um parecer 00643 de 2020, orientando para que registrar que é aconselhável, né, a revogação retalhada da Lei 12.101 de 2009 e a edição de lei complementar dispondo sobre a imunidade. Então, por esses motivos que eu entendo que há no presente momento, ainda a deliberação do plenário sobre o inciso 2º pende de análise, e a 2, é muito polêmico esse inciso 2º permanecer, se for declarado constitucional, dado que as condições de contrapartidas e análise do SEBAS pelo inciso 2º, né, elas foram declaradas inconstitucionais. Então, assim, eu tendo a ter uma grande dificuldade de manter e acompanhar. Obviamente que eu ainda tenho que entender um pouquinho melhor a questão de se eu não estaria lá na frente não aplicando a decisão do STF, que estaria aplicando a decisão do STF na outra ADI 44, ali, 8144. Então... Desculpe interromper, qual que é o número da ADI? É 4048? Não, né? Qual que é? O número da ADI é... Deixa eu pegar aqui. É 4480. Relatoria do Gilmar Mendes. Eu estava lá quando chegou. 4480. Isso. E é por essas razões, presidente, que eu vou votar pelas conclusões que eu vi que o relator colocou lá sobre a inconstitucionalidade nesse 2º do artigo 55. Doutor João. Meu voto, presidente. Ok. Doutor João, queria falar? Desculpe, doutora Sheila, eu sei que a aberta a votação não é apto ter o debate, mas eu fiquei com uma dúvida no voto do doutor Wesley, queria que ele esclarecesse. A declaração de constitucionalidade dos demais incisos, exceto o inciso 2º do artigo 55, ela é evidente. Assim como também é evidente a declaração de constitucionalidade do inciso 2º. Isso aqui está na decisão do STF, que a gente já está aplicando. Se eu entendi bem, o doutor Wesley está levantando a divergência de fundamentos, não de conclusão, mas de fundamentos, porque ele entende que, embora tenha sido declarado textualmente constitucional o inciso 2º, materialmente não seria, porque ao afastar os demais incisos, por via transversas, teria também afastado os requisitos da Lei 12.101. Esse foi o raciocínio do Dr. Wesley. Mas não foi. Desculpe, acho que não foi esse. Não, foi, porque bom, tá aí, Dr. Wesley, pode corrigir. Se eu entendi bem, é o seguinte: os requisitos para obtenção do SEBAS, que foi uma exigência considerada constitucional, e que estão estabelecidos na 12.101, esses requisitos são, a rigor, praticamente os mesmos constantes dos demais incisos do artigo 55 da 8.212. Ora, esse é o raciocínio do Dr. Wesley. Se foram declarados inconstitucionais tais incisos, materialmente estariam também inconstitucionais os incisos da 12.101. Eu concordo com esse raciocínio do Dr. Wesley. Entretanto, não é possível aplicar no nosso julgamento em nenhuma hipótese por uma razão simples. Não há norma cogente ou decisão que obrigue a gente estender o efeito da inconstitucionalidade declarada dos incisos da 8.212 aos dispositivos da 12.101 até que o Supremo se manifeste.
Eu concordo com o doutor Wesley que, por uma questão de coerência, possivelmente o Supremo se manifestará nesse sentido. Mas até que isso ocorra, já não é mais possível a gente deixar de aplicar o inciso segundo, justamente porque a decisão do Supremo foi no sentido de dizer que ele é constitucional. O ministro Dias Toffoli fez uma ressalva clara no agravo de instrumento, dizendo que o inciso segundo é constitucional. Todos os demais são inconstitucionais, mas o segundo é constitucional. Então, até que haja uma decisão que afaste a aplicação do inciso segundo, eu não vejo, embora eu concorde com a situação do doutor Wesley, eu não vejo como a gente deixar de aplicar, no caso concreto, a exigência do SEBAS, que eu sei que não é o caso deste processo. Eu só estou deixando clara essa posição, é a minha posição. Eu não consigo encontrar um fundamento que permita ao colegiado estender o efeito da inconstitucionalidade dos incisos do 55 da 8.212 para a Lei 12.101, que eu sei que é objeto de ADIM também. Então, quando sobrevier uma decisão do STF, que eu acho que vai acontecer, dizendo que a 12.101 é inconstitucional, tudo bem, a gente vai aplicar sim. Mas até lá, no caso concreto, se foi aplicado o inciso segundo no lançamento, a gente já não tem como afastá-lo por inconstitucional mais, porque há uma decisão dizendo que ele é constitucional. Então, eu não teria meios para afastar essa decisão. Não, e tem uma outra questão. A 12.101 não se aplica a esses casos nossos. Essa é a questão. Ainda que a lei possa ter os mesmos incisos, os mesmos requisitos, eu sou chato do sistema instantâneo. O sistema é instantâneo. Eu tenho que aplicar, naquele momento, os enunciados prescritivos válidos naquele momento. Eu concordo contigo, João. Não dá para a gente afastar uma determinação expressa do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que é constitucional, por uma interpretação, olha, por analogia, inclusive. Doutor Wesley, e aí a gente conclui o debate. Eu não sei, acho que eu vou deixar para concluir. Eu entendi as colocações do doutor João. Tem, obviamente, a coerência, mas eu tenho também uma dúvida sobre a questão da materialidade, né, na questão do indeferimento com razão das contrapartidas, porque nas contrapartidas foi sim declarado já inconstitucional pelo STF, dizendo o seguinte: só lei complementar pode exigir essas contrapartidas. E aí tem um choque de decisão, né, na aplicabilidade da Lei 8.212, em questão da materialidade. Porque daí eu vou estar segurando um auto de infração que, na sua que por sua vez tem uma consequência que levou ele a ser existente, a subsistir, declarado junto com uma constitucionalidade e uma inconstitucionalidade logo após. Então, assim, eu também tenho essa dificuldade de acatar 100% a deliberação, no sentido de que há outra deliberação falando na materialidade do deferimento do SEBAS, em relação às contrapartidas. Mas deixar para outro momento, então. E essas são as considerações, presidente. Obrigada. Doutora Fernanda. Eu acompanho o relator. Doutor Paulo. Com o relator. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Maurício. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Doutor Kleber votou? Doutor Kleber é o relator. Ah, tá. Você votou pelas conclusões, não é isso, Wesley? Eu votei pelas conclusões. Tá, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Wesley Rocha. Esse resultado vai se aplicar até o item 56. Não durou 7 minutos, viu, doutor Kleber? Falhei. Mas foi bom. Essa discussão é boa. Mas a discussão é boa. Na próxima vai ser. Eu acho que o processo dele durou 7 minutos. Só que a gente debateu coisas que estavam para além do processo dele, entendeu? Sim.
É um bom tema para o seminário do CAF. Verdade. Podem sugerir. Vamos para o próximo. O item 57 foi retirado de pauta. O 58 é da minha relatoria, Lorenzi. Deixa eu abrir aqui. Se eu me lembro dele aqui. Trata-se de recurso voluntário interposto pela Lorenzi contra a decisão da turma da DRJ que julgou parcialmente procedente a impugnação conforme ementa a seguir. De acordo com o relatório fiscal, o crédito tributário lançado é proveniente da NFLD aqui, relativo a contribuições destinadas à Seguridade Social, segurados, RAT, terceiros, apuradas sobre valores pagos a segurados empregados a título de alimentação, instrução, participação nos lucros e vale transporte, que constituem base de cálculo da contribuição previdenciária. A decisão de primeira instância em face da súmula vinculante número 8 do parecer PGFN 1617 reconhecer a decadência das competências 1 de 97 a 10 de 2002, inclusive pelo artigo 150, parágrafo 4º do CTN, tendo em vista a existência de recolhimentos comprovados de folhas 854 e 857. A decisão de piso acolheu a retificação do débito contida na informação fiscal, elaborados em resposta à diligência. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual alega. Em relação ao Vale Transporte, o Vale Transporte dele, ele foi levantado porque ele não fez o desconto dos 6%, então o fiscal levantou a diferença, até os 6% como salário de contribuição, tá? Então, que ele não se distanciou da legislação, que estabelece o percentual máximo de 6% do valor do salário base, que não há vedação legal de que seja realizado o desconto em percentual inferior, sobretudo quando há obrigação estipulada na convenção coletiva de se descontar no máximo percentual de 3%, que a natureza indenizatória do Vale Transporte não poderia ter sido descaracterizada, que a contrapartida do empregado em percentual inferior a 6% não altera a natureza, que não houve sonegação. Enfim, ele questiona a questão da diferença, né? Fala que há um erro, que há funcionários aparecendo 5 vezes no relatório, que em alguns casos a fiscalização considerou o cálculo funcionários de férias. Enfim, ele questiona o cálculo. A alimentação, que a utilidade em questão consistente no fornecimento de refeição convênio, alimentação refeições transportadas, cesta de alimentos, bem como de jejum e lanche, não devem sofrer de contribuição previdenciária, por possuir natureza indenizatória. Que os alimentos fornecidos pela empresa aos seus empregados nos termos do programa PAT estão isentos de contribuição. Que a fiscalização se equivocou a entender que a recorrente deveria inscrever todas as modalidades de fornecimento de alimentação no PAT. Aqui a fiscalização, só fazendo um breve resumo, ela enquadrou a questão da alimentação, porque ela disse que ele era enquadrado no PAT, mas que ele não inscreveu todas as modalidades de alimentação que ele fornecia. E as empresas também que forneciam alimentação não eram inscritas no PAT, esse foi o argumento, tá? O PLR, acho que eu vou passar para o voto, que acho que eu explico cada uma. Aí tem PLR e instrução, foram as rubricas que foram levantadas nessa fiscalização, e aqui eu vou passar. Teve um recurso de ofício, formalizada na própria decisão, porque teve aquela exoneração do crédito em função da decadência, né? Eu estou confirmando, porque o período foi 1 de 97 a 10 de 2002, ele aplicou a regra do 150, que foi correta, então eu estou confirmando a cientificação do sujeito passivo foi em 19 de 11 de 2007,
Então, eu entendo por correta a questão da decadência. E também estou confirmando a exclusão da retificação contida na diligência, estou acolhendo, porque a diligência entendeu que houve um erro nos cálculos que a fiscalização fez, então eu estou confirmando também o que a DRJ ratificou em relação aos cálculos que foram alterados pela diligência. Então, estou negando provimento ao recurso de ofício. Em relação às verbas, vale transporte, aqui eu acho que eu sou vencida aqui no colegiado em relação a essa questão, porque eu entendo que a legislação, eu vou ler aqui, de acordo com o relatório fiscal, os valores recebidos pelos segurados empregados a título de vale transporte estariam em desacordo com o artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212. No presente caso, a Lorenz descontou de seus empregados a título de vale transporte percentual inferior a 6% de seus salários básicos. Desta forma, como os pagamentos a título de vale transporte não observaram os parâmetros legais exigidos para a permanência no campo da não incidência, a diferença foi apurada pela fiscalização como salário de contribuição. E aí, aqui é meu entendimento, tá? O artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212, delimita com clareza as verbas que integram o salário de contribuição e define que as verbas recebidas a título de vale transporte não o integram, desde que pagas na forma da legislação própria. Aqui eu cito o dispositivo legal. Já a Lei 7.418 de 85, que instituiu o vale transporte, dispõe o seguinte: o vale transporte concedido nas condições e limites definidos nessa lei, no que se refere à contribuição do empregador, não tem natureza salarial nem se incorpora a remuneração para quaisquer efeitos. Mas o artigo 4º, mais para frente, adianta, né? O empregador participará dos gastos. Aqui ele fala participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% de seu salário básico. Pelos dispositivos legais acima transcritos, para mim, resta claro que os valores pagos em percentual inferior integram o salário de contribuição. E aqui eu coleciono um julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que vai justamente no meu entendimento de que se você paga em percentual inferior, eu entendo que há uma mera liberalidade, então eu entendo que é salário de contribuição. Em relação à alimentação, eu estou dando provimento. A empresa é beneficiária do PAT, embora não seja por todas as modalidades. A alimentação foi in natura, né? Aqui já temos entendimento pacificado na contabilidade, não foi cartão. Foram despesas que ele fazia de lanche, alimentação e tudo, conforme a planilha que o fiscal anexa lá. Então, eu estou dando provimento ao Vale Transporte. Em relação à instrução e educação, eu transcrevo a parte do relatório que ele fala: a empresa contabilizou despesas com instrução, conforme discriminado em planilha anexa, não tendo apresentado as notas fiscais, os recibos e nem informado a questão do regulamento de concessão de benefícios a empregados, como também não informou quem recebeu o benefício, embora tenha sido intimada para tal fim. Embora eu possa entender que algumas verbas de educação estariam incluídas na isenção, a empresa não apresentou documentação comprobatória para indicar a que se referiam essas despesas com instrução que foram contabilizadas. Então, eu estou reiterando a decisão de piso, justamente porque eu entendo que ele não provou a que se trata a questão da educação. Ele tinha que ter apresentado o plano, ele deveria ter apresentado as notas fiscais, e ao que tudo indica, se referiam a bolsas de idiomas e coisas do tipo. Então, eu estou negando provimento nessa parte. Em relação ao PLR, informa a fiscalização que a empresa remunerou seus empregados com a participação nos lucros e resultados em desacordo com a legislação. O item 2.9.3 do relatório descreve que foram examinados os termos de eleição dos representantes dos empregados nas diversas obras, porém a empresa não formalizou a constituição da comissão, né, nem identificou o representante do sindicato que faria parte dessa comissão.
Acrescenta também que, conforme quadro constante do relatório fiscal, o sindicato não esteve presente em nenhuma reunião e que a própria empresa, em suas correspondências, afirma que a comissão é composta de representantes da administração central, obras e fábricas de componentes. Ou seja, não teve participação do sindicato. Além disso, tem a questão que foi pago com uma periodicidade maior do que 2 vezes ao ano e não teve a estipulação das metas. Não estipulou previamente as metas e as respectivas regras e parâmetros para alcançá-la. E acrescentou também que no recurso, o recorrente não se manifesta quanto aos pagamentos em intervalos inferiores a um semestre. Ele não questiona essa questão da periodicidade, então eu estou negando provimento ao PLR. Então, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os levantamentos referentes à alimentação, que é o AL e o ALG. Esse é o meu voto. O Dr. João pediu a palavra. Bom, doutora Sheila, eu não concordo com a questão do vale-transporte, né? Tenho uma posição diferente. Entendo que a lei estabelece que o vale-transporte tem que atender a condições e limites ali definidos, mas aí vem o decreto que regulamentou, e o decreto deixa claro que a concessão do vale-transporte autoriza o empregador a descontar, mas não obriga. Então, se o empregador quiser conceder vale-transporte nos limites da lei, mas não, limites e condições da lei, mas não descontar nada do seu empregado, isso não desnatura o benefício. Isso é meu entendimento, porque o decreto está dizendo isso. Autoriza a descontar até 6%, mas não obriga o empregador a descontar até 6%. Eu entendo que não há aí salário indireto, portanto, o valor do vale-transporte não integra o salário de contribuição. Então, nesse ponto, eu abro divergência e acompanho em tudo mais. Eu lembro que eu era vencida nessa questão, eu fiquei sozinha da outra vez. Dr. Wesley. Eu fiquei só com uma dúvida no PLR, concordo com o Dr. João, sobre o decreto. O PLR, no caso, foi só por regras claras e objetivas, que não foram... Não estipulou metas, não teve participação do sindicato e foi pago em periodicidade maior do que um semestre. E ele não questiona essa questão da periodicidade. Periodicidade. Eu olhei os documentos, não tem a participação do sindicato mesmo. Ele cria uma comissão de funcionários e o sindicato não participa. Isso aí está presumido também. E ele também não questiona a questão da periodicidade, né? Então, que foi também um argumento que a fiscalização trouxe, né? Uhum. Deixa eu pegar aqui no recurso dele aqui que eu estou abrindo. É que eu não achei o recurso. Qual página está o recurso, o presidente sabe? Tá no meu voto aqui, eu sempre coloco. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu olhar no voto. Porque eu olhei aqui no... Fui às 1872. O recurso está na 1942/2013. E folhas, né? Achei. Tô confuso aqui. João, qual o decreto mesmo que regulamentou o vale-transporte? O desconto?
É o decreto número 95.247. Pode ir direto no artigo 9º. Obrigado. Pode ir no parágrafo único do artigo 9º. Quanto ao sindicato, ele não falou nada, presidente. Participação do sindicato. Pois é, ele não questionou direito a questão do PLR. Ele fala que teve metas e tudo, mas não, ele falou sim, ué. Ele falou. Ele falou, não teve. Ele fala que não teve mesmo, mas que a comissão era formada por tais pessoas e tudo. Ele não contesta direito o PLR. O João falou alguma coisa? Falou, o João falou. Eu disse que ele falou sim, ele falou no recurso. Ele falou que não tinha representante do sindicato, que tinha representante só da administração. Exatamente. Exatamente isso. Estou pronto para votar, então. Então, como vota, doutor Wesley? Você vai manter? O Vale Transporte eu vou manter. Eu estou dando provimento. Isso, o João abriu para dar o Vale Transporte também. Eu estou dando só alimentação. Tá, então o recurso todo, só para ver que eu vou botar aqui. João, o Vale Transporte cedeu por quê mesmo? Porque, doutora Fernanda, eu entendo que o desconto dos 6% da remuneração do empregado é uma faculdade do empregador, não é uma obrigação do empregador, não é uma condição que a lei estabelece. E eu digo isso porque o parágrafo único do artigo 9º do decreto 95.237 diz textualmente: a concessão do Vale Transporte autorizará o empregador a descontar mensalmente, etc. Você está autorizando, não está obrigando. Portanto, deixa de ser um requisito. Ok. Estou pronto, presidente. Então, como vota, doutor Wesley? Eu vou acompanhar a divergência. Para dar provimento também para o Vale Transporte. Eu não sei qual é a rúbrica que está ali, porque... eu estou procurando a rubrica para anotar aqui. Lançamento à base de cálculo de levantamentos na L... É VT. VT. E eu acho que não está aqui, ó. Alimentação. Eu estou olhando aqui no auto de fração, é VT e VTG. Ok, então eu voto com a divergência. Doutor Kleber? Divergência. Doutora Fernanda? Eu vou voltar com a relatora e vou explicar rapidamente, 1 minuto, por quê. Depois eu vou até refletir essa questão de autorizará, mas eu lembro que em um voto meu, tem 1 ou 2 sessões, eu neguei provimento ao Vale Transporte justamente pautado em decisões, se não me engano, não sei se foi do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo, falando que, na verdade, não era uma prerrogativa, que, na verdade, quando a empresa, ela pagava, tá isso na minha decisão, tá? No meu voto tem essa decisão, que quando a empresa paga sem descontar, se torna um benefício, uma prerrogativa por ela decidido, assim como qualquer outro valor que ela poderia, né? Então, partindo da minha coerência e no que eu estudei até o momento, eu vou estar com a relatora, porque eu entendo que realmente, até agora, pelo que eu estudei, o Vale Transporte ele é obrigado. Talvez não com base na interpretação específica dessa lei, mas com base no que foi decidido na jurisprudência atual. Então, é isso, eu estou com a relatora. Eu lembro desse seu caso, depois você me passa o número do seu voto. Passo. De repente eu até fundamento aqui. Doutor Paulo? Eu vou com a divergência, mas vou analisar um pouco mais essa questão no futuro. Eu entendo assim que o decreto ele autoriza o empregador. Agora,
a fazer o desconto, mas não obriga. E isso, para mim, o fato de ter essa autorização e ele não fazê-lo, por si só, não poderia desnaturar o Vale Transporte, né? A parcela aqui. Sim, pode falar. Eu vou com a divergência mesmo. Eu vou com a divergência. É o mais coerente, porque eu acho que realmente não deixar de descontar não é determinante para aferir se é ou não o benefício, entendeu? Eu acho que o decreto criou um limite para o desconto, entendeu? Que é 6%. Não poderia descontar 7, 8, 9, 10, entendeu? É só isso que o decreto fez, no meu entendimento. Então, eu vou com a divergência. Doutora Letícia? Com a divergência. Doutor Maurício? Eu também vou acompanhar a divergência e vou me reservar a estudar mais essa questão, porque fiquei em dúvida. Ok. Então, ficou acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de ofício. Por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo do lançamento os levantamentos AL, ALG e VT/VTG. Vencidas a relatora e a conselheira Fernanda Melo Leal, que em menor extensão deram provimento apenas aos levantamentos AL, ALG, para exclusão, né? Deram provimento em menor extensão para exclusão dos levantamentos AL e ALG, designado para redigir o voto vencedor. O conselheiro? Eu faço. Pode ser, João? Você que fez o outro, não? Acho que foi, né? Eu não sei se foi ou não, eu tenho esse voto pronto. É a Fernanda, deve ter tido voto vencedor da Fernanda. Pode até ser eu que tenha feito. Acho que não, viu? Acho que não. Eu não lembro quem foi, não. Então, esse foi o item 58. O próximo é do Dr. João. Fundação Armando Álvares Penteada. Saiu de pauta. Retirar de pauta, eu não grifei. Esqueci. 68, Sheila. Não, eu esqueci. Eu não marquei aqui. Esse é o 59, né? Aí foi 60, 61, foi tudo retirado. Exato. Aí o próximo é o meu mesmo, município de Lorena. Tá aqui. Eu não grifei esse do João. Então vai para mim de novo, município de Lorena. Aqui são embargos. Trata-se de embargos inominados, opostos pela Fazenda em face do acórdão tal, proferido por essa turma, cuja ementa é a seguinte. A decisão foi registrada nos seguintes termos. Sessão de 17 de agosto de 2016. Acordam os membros do colegiado pelo voto de qualidade não aceitar a alegação de vício formal. Vencidos a relatora e os conselheiros Fábio Pilvezan e Giza, após o processo foi retirado de pauta para oportunizar a conselheira relatora o exame das demais questões alegadas. Sessão de 20, isso é decisão, tá? Que foi registrada assim, sessão de 21 de setembro de 2016. Nas demais questões, acordam os membros do colegiado com maioria de votos em dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento as competências 1 a 11 e reduzir a multa aplicada para o percentual de 75%, vencida a conselheira Andréia, que negava provimento ao recurso. O acórdão foi embargado pelo presidente de turma em virtude de erro material na elaboração da pauta do dia 21 de nove de 2016 e no dispositivo, sendo proferido em sessão de 4 de 7 de 2018 o acórdão de embargos, que passou a integrar o julgado anterior, sanando o vício apontado, e alterou-lhe os dispositivos nos termos do voto do relator. E aí ficou, vistos relatados e discutidos presentes autos, acordam os membros do colegiado a
pelo voto de qualidade, não aceitar a alegação de vício formal. Vencidos a relatora e os conselheiros, Fábio e Giza. Nas demais questões, por maioria de votos, dá parcial provimento ao recurso voluntário. Aqui a questão é só essa do vício formal, tá? Não teve voto vencedor, tá? O processo foi encaminhado à PGFN, que apresentou embargos inominados, com fundamento no artigo 66, alegando a existência de lapso manifesto no acórdão, em decorrência de falta de voto vencedor quanto à preliminar de nulidade, em que foi reconhecido a questão do vício. Os embargos foram admitidos, e aqui eu estou acolhendo os embargos, né, reconhecendo a tempestividade deles. A embargante alega que verifica-se a relatora do acórdão restou vencida quanto à questão preliminar analisada pela turma, de que a existência de termo de sujeição passiva em relação ao Instituto Solos caracterizaria vício insanável por descumprimento do artigo 10 do Decreto 70.235 de 72. No entanto, não consta do acórdão 2301, nem do segundo acórdão dos embargos, voto vencedor quanto à preliminar. Compulsando os autos sob apreciação, eu identifico o vício que foi apontado, né? E com vistas a sanar o vício apontado, eu acrescento o voto vencedor. Então, nos termos do relatório constante do acórdão 2301-004-842, quanto à preliminar de nulidade de sujeição passiva, alega o recorrente. Regularidade da contratação da OCIP, não houve interposição da OCIP para fraudar pagamento de tributo, a autorização para pessoas jurídicas de direito privado participarem da assistência à saúde através do SUS. Aqui é a questão seguinte: o município contratou essa OCIP para para prestar a questão dos serviços de saúde, né? O município de Lorena contratou essa OCIP. Deixa eu ver se eu consigo resumir. O ilustre relator, em seu voto, reconhece a nulidade do lançamento pelos fundamentos abaixo descritos. O próprio relator reconheceu a nulidade, mas a questão é a diferença do vício, tá? Ele dizia que era material e o colegiado entendeu que era formal. Diante de todo o contexto aqui exposto, essa relatora entende que, identificada a ocorrência do fato gerador e as pessoas que tenham nele interesse, torna-se imprescindível que a autoridade administrativa lançadora autuante imponha formalmente contra os sujeitos passivos solidários a cobrança do tributo devido, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. E uma vez constatada essa violação, nulo será o procedimento pela ausência de notificação, intimação imprescindível para a constituição do crédito tributário. No presente caso, de fato, observa nos autos que a autoridade fiscal ignorou o vínculo empregatício dos empregados com o Instituto Solos, uma vez que, por ser considerada pessoa jurídica interposta na fraude tributária, foi afastada da responsabilidade tributária, ao passo que, apenas contra o município de Lorena, foi lavrado auto de infração, inexistindo nos autos qualquer registro de termo de sujeição passiva relativo ao CIP mencionada. Constatado o vínculo do Instituto Solos com a situação fática que constitui fato gerador da obrigação tributária, fica evidente a existência de responsabilidade passiva. E aqui ele entende que foi configurada a responsabilidade passiva, então que o Instituto Solos tinha que estar no polo passivo. Então ele entendeu que era condição essencial para o lançamento válido da intimação e notificação de todos os sujeitos passivos. E considerando que ele não foi intimado, porque ele não estava na condição de solidário, ele entendeu que o ato está eivado de vício material. Eis que, por se tratar de solidariedade passiva, deixou o agente fiscal de observar os princípios constitucionais pertinentes. Mais precisamente ao que diz respeito ao devido processo legal no que tange a ampla defesa e contraditório. Não, aqui foi, eles rejeitaram a preliminar de nulidade. O relator entendeu que era nulo, porque a OCIP Instituto Solos
tinha que estar como solidária e o colegiado, por voto de qualidade, rejeitou a preliminar. Agora que eu entendi o que aconteceu. Então, em que pese a pertinência às razões e fundamentos expressos no voto ilustre relator, peço o vênia para divergir de seu posicionamento. E aqui eu tenho que colocar o voto vencedor, que ninguém foi designado para redigir o voto vencedor. E relativamente à identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, cumpre destacar o contido nos artigos 97 e 121 do CTN. E aqui eu falo da questão do sujeito passivo. Considerando que o CTN define como contribuinte aquele que tenha relação direta, pessoal e direta com o fato gerador, e que todas as conclusões da autoridade fiscal são no sentido de que o município de Lorena foi quem efetivamente contratou e remunerou os segurados do Instituto Solos, não vislumbra qualquer erro na identificação do sujeito passivo, nem sujeção passiva solidária. Conforme se observa nas razões do lançamento, consignadas no relatório fiscal, a fiscalização não deslocou o polo passivo da obrigação tributária principal do terceirizado para o tomador de serviço, mas sim desconsiderou uma relação jurídica criada para disfarçar uma situação fática existente. Os argumentos do recorrente não afirmam as circunstâncias fáticas detalhadas no relatório fiscal elaborado pela autoridade lançadora, notadamente nos seguintes tópicos. E aqui ele vem falando tudo que ele utilizou para considerar, descaracterizar, né, o vínculo com os solos. Então, através da formalização de termo de parceria firmado com o Instituto Solos, em 4/7/2008, o município de Lorena insere este instituto na relação que mantém diretamente com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cirurgiões dentistas, demais profissionais de saúde, os quais prestavam serviços na Secretaria Municipal de Saúde do município de Lorena, nos programas de saúde da família, e serviços complementares da saúde e programa de pronto atendimento pronto-socorro. O Instituto Solos, organização de sociedade civil de interesse público, declarava-se como entidade imune das contribuições previdenciárias através de informação fraudulenta em campo da guia de recolhimento da FGTS, informações da Previdência Social, informando o código FPAS 639 no campo destinado somente a entidades beneficentes. Assim, não declarava as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, cujos contratos de trabalho formalizava. Por sua vez, o município repassava, através de convênio, os valores da folha de pagamento e das contribuições previdenciárias, que, por fim, não eram recolhidas por nenhuma das duas partes. Cabe ao fisco verificar se o fato gerador ocorreu e com ele fez nascer a obrigação tributária, identificar o verdadeiro sujeito passivo dessa obrigação e se os tributos decorrentes dos fatos geradores foram devidamente declarados e, por fim, se foram corretamente recolhidos. Através da leitura dos artigos da Lei Orgânica do município, fica claro que a responsabilidade referente aos serviços de saúde é do município e de sua Secretaria Municipal de Saúde, cabendo a esta a função de selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes multiprofissionais de atenção básica, inclusive os de saúde da família. E aqui ele cita. Veja que o inciso 6 também é taxativo, atribuindo a responsabilidade às secretarias municipais de saúde de selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes multiprofissionais de atenção básica. Verificado o histórico de contratações e demissões na RAIS e na Guia de Recolhimento da FGTS Informação à Previdência, não há qualquer indício que o Instituto Solos tenha operado de 97 a agosto de 2007. Não há mão de obra registrada e informada. Nas declarações de DIPJ também não constam qualquer informação sobre contratações efetuadas, estando zero o campo destinado a essa informação. A primeira GFIP apresentada é relativa à formalização dos contratos feitos com a Prefeitura, cujos contratos foram formalizados em setembro de 2007, que é exatamente a primeira GFIP apresentada na sua história desde 97, bem como o primeiro vínculo empregatício. A verdade é que os solos aparecem em atividade somente a partir de setembro de 2007, na relação que foi estabelecida com o município, que foi a primeira prefeitura a contratá-lo. Sem patrimônio, sem história, apenas, ele diz que é uma entidade de papel, tá?
de gaveta, esperando o momento ideal a ser chamado para atuar em algum negócio conveniente. Isso é o relatório do fiscal, tá? Para fundamentar a questão da prefeitura como responsável por esses funcionários, tá? Então, sem patrimônio, sem história, sem apenas papéis emitidos, concedendo-lhe um título de organização de sociedade civil de interesse público, cujas atividades declaradas são pífias, constituindo-se em cursos, palestras, campanhas de apuração de pressão arterial, muito aquém de uma instituição que poucos meses depois estaria à frente ao gerenciamento da prefeitura. Então, os fatos apurados pela fiscalização demonstraram que o município de Lorena implementou fraude tributária através de interposição de um OCIP de papel, Instituto Solos, utilizado para formalizar os contratos de trabalho dos segurados empregados que já exerciam as funções públicas nos postos de saúde do município, vinculados à estrutura hierarquizada da Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, eram funcionários da prefeitura que foram para o OCIP justamente para fraudar essa questão do recolhimento, tá? Eu estou frisando essa parte aqui do fiscal porque é justamente essa questão. O voto vencido entendeu que foi uma sujeição passiva, que o Instituto Solos tinha que estar no polo passivo, e eu, no voto vencedor, e foi o que o colegiado decidiu pelo voto de qualidade, entendeu que não tinha essa preliminar, que está correta a legitimidade do município, porque o fiscal desconsiderou essa relação jurídica que existia entre os funcionários e a Solos. Ela entendeu que o verdadeiro empregador era no município, tá? Então, foi justamente essa questão da ilegitimidade. Então, aqui, de uma forma, eu entendo que o relatório fiscal está muito bem embasado, ele define muito bem essa relação. Então, veja-se que, no caso concreto, a autoridade lançadora para fins tributários deu prevalência à essência sobre a forma, em razão da utilização dos trabalhadores do Instituto Solos de forma interposta pelo município. O município de Lorena terceirizava suas atividades fins para o CIP, que apresentava as guias de recolhimento, né, como se filantrópica fosse, né, e não recolhia nenhuma contribuição previdenciária. Então, as situações e circunstâncias fáticas detalhadas e comprovadas no relatório fiscal afastam quaisquer dúvidas quanto ao liame que vincula as empresas citadas, mediante simulação de terceirização. Portanto, verifica-se que as contribuições estão sendo exigidas do real empregador, ou seja, da empresa autuada, a qual contratou, mediante a empresa interposta, os trabalhadores. E aí, acho que, não sei nem se eu vou continuar lendo aqui, eu estou nesse contexto, né, não vislumbro outra alternativa, senão concordar com a conclusão da autoridade lançadora, no que foi acompanhado pela DRJ. E aqui eu cito o acórdão de primeira instância e rejeito a preliminar de nulidade. Aqui eu vou ter que alterar meu resultado. Então, ante o exposto, voto por acolher os embargos. Acho que está certo aqui. Sem efeitos infringentes, para re-ratificar o acórdão 2301004842, de 21/9/2016, para sanando o vício material apontado, passe a constar do acórdão o voto vencedor correspondente à preliminar de nulidade. Aqui, eu entendo que não é o caso de discutir a preliminar novamente, que foi exatamente um caso que a gente teve na sessão passada. Houve uma omissão em relação ao voto vencedor. O colegiado entendeu por rejeitar aquela preliminar, mas o voto vencedor não estava no processo. Então, eu coloquei o voto vencedor dessa forma. Eu estou incluindo o voto vencedor aqui nos embargos. O doutor Wesley pediu a palavra? Eu ia dizer que não tem nem o que discutir, né, porque já está decidido. Não tem debate. Já está decidido. Foi determinado no acórdão anterior que, sim, a responsabilidade do município prevalecia. Isso. Então, não cabe, novamente, trazer debate numa situação que já está decidida, né? Eu quis ler o relatório, porque acho que foi bem... o colegiado foi no que o próprio fiscal colocou, né? E afastou a preliminar. E aí, muito bem, cumprimento
o voto vencedor elaborado agora, pela relatora, foi bem descrito, bem convence o porquê que foi dado, pelo menos para quem quer acolher a tese, né, do voto vencedor, convence. Então, assim, tem que debater só. É só se acolhe os embargos, né? Realmente não tem um voto vencedor lá, e aí eu coloquei esse voto, assim. Eu quis dar uma lida para vocês entender um pouquinho o que aconteceu com o processo. Doutor João? Parabéns pelo voto, concordo com os fundamentos. Se tivesse votado a matéria, teria votado exatamente assim, retirando a interposta pessoa, que foi a SOCIP criada só para transferir a prestação de serviço, permanece como sujeito passivo apenas o município. Desse jeito, e acompanho. Doutor Wesley? Eu acho que ficaria os dois, inclusive, se fosse possível, né? Não só o município. Mas eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, relatora. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Bem acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher os embargos sem efeitos infringentes para re-ratificar o acordo 2301004842 de 21/9/2016 para, sanando o vício material apontado, passe a constar do acórdão o voto vencedor correspondente à preliminar de unanimidade. Eu acho que a gente pode dar um intervalo aí, né? É justo. Eu vou interromper a gravação.